Boa noite a todos. Boa noite. Melhorou, né? Quero cumprimentá-los a todos com a graça do Senhor Jesus. Amém? A alegria poder estar aqui já há alguns anos que, depois do Ramos, parece que todos os anos eu estou vindo pegar aqui. Vamos ver se dá uma folgazinha para outros, né? Que bênção, graças a Deus. Estou feliz em estar aqui, porque tem muitas igrejas plantadas hoje, 79, nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, e hoje com filhas, netas, bisnetas, e tem agora mais uma bisneta na Paraíba, lá no Ceará. 135. É o desafio. A plantação dessa igreja, que hoje está caminhando muito bem, já é organizada. Isso é um privilégio para nós. Sempre eu agradeci os parceiros que batiam a porta deles, como a SEC Hebron, e a primeira igreja de discípulos foi quem construiu essa parte física e a parceria de manutenção, de plantação do trabalho. Mas o reverendo Giovanni, que foi o primeiro missionário, ele não era ainda reverendo, era um missionário, e que Deus iluminou o coração desse irmão, fez um belíssimo trabalho. Queria devolver aqui o que ele falou a meu respeito, e eu quero dizer que sempre admirei o trabalho dele, desde Caraúbas. É um servo de Deus comprometido com a obra do Senhor. Nós estamos felizes. Eu caí na besteira de escrever alguma coisa sobre a plantação, esqueci de botar Vanusa, missionária daqui. Fica com raiva não, né? Mas seu marido tá. Então, meus irmãos, é essa alegria nossa de podermos, irmãos, estarmos na obra de Deus, no compromisso de Deus. Eu estava conversando com o reverendo Giovanni agora. Esses 3 meses eu acho que eu não fiquei um mês inteiro dentro das obras local minha, só viajando. Muito canto, São Paulo, Bahia, Pernambuco, sertão do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. É uma luta muito grande, muito abençoada. Eu louvo a Deus por isso. Como eu sou muito jovem ainda, né? E só tenho 76 anos, né? Tem muita lenha para queimar por aí afora. Que Deus abençoe o pastor Giovanni, do grande trabalho que ele tem feito, e hoje ainda é o pastor da igreja, do Ramos é o pastor local, né? Louvado seja Deus por isso. Eu, nesta noite, quero falar para vocês sobre um assunto que diz respeito mesmo às nossas vidas, a vida da igreja, a sua vida, a vida de cada um de nós. E eu quero falar que os crentes devem ser pacientes até a volta de Jesus. Viu, Carlinhos? Segunda coisa que eu quero falar para você nesta noite: não se queixem uns dos outros, tá bom? Não vai dar em nada. O que adianta estar se queixando? O próprio Salmo 82 diz: se queixa a Deus, não os outros. Quando você se queixa a alguém, alguém vai no fake news, passa por aí afora aí já viu como é, né? E o terceiro assunto, amado, é sobre a felicidade. Felizes são os que são perseverantes. Então, quero falar sobre, amados, paciência, queixa e também sobre perseverança. Grave essas 3 coisas no seu coração, nesta noite aqui, como elas são importantes para nós. Mas eu quero ler em Tiago, capítulo 5, versos de 7 a 11,
um dos livros que está no prelo para publicação. E eu quero ler para vocês o seguinte. Tiago 5, de 7 a 11, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo o sofrimento e de paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. E sabe como o Senhor faz com que tudo acabe bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, eu queria prender sua atenção por alguns minutos sobre essas três coisas: a paciência, a queixa e também a perseverança. Três coisas que marcam nossas vidas. Meus irmãos, no verso de número 7, sejam pacientes até a volta do Senhor Jesus. O Espírito Santo é quem deve conduzir o cristão, mas ele quer sempre ser conduzido por ele mesmo. Vamos dar a cabeça, inclina ele cair para lá. O cristão, ele deve ser diferente do que não é cristão. Quem não é cristão não tem dentro do coração o Espírito Santo, mas quem é cristão tem o Espírito Santo no coração. De modo que o que é paciente, amados, ele aprende todos os procedimentos da vida e compreende a sabedoria de Deus no seu coração. Ele passa a ter isso, né? Todas as situações, amados, que eu e você, que nós passamos, irmãos, né? E todas as outras que surgem na vida, nós precisamos estar e colocando diante de Deus. Às vezes a gente não coloca e se dá mal. O cristão, ele não pode largar o seu procedimento com a fé. Meus amados, existem muitas coisas que precisam de amadurecimento. Precisamos amadurecer para ser, amados, pacientes. É uma coisinha difícil ser paciente, com certeza, né? Meus irmãos, aqui no texto que lemos, diz que o lavrador, ele planta e espera com paciência que venha a chuva, né? Hoje estamos imediatistas, hoje a gente tem a irrigação, né? Porque a gente vai na frente, certo? Vou falar em segundo lugar, amados, sobre queixa, não é? A gente deve ter cuidado com isso. Isso é um palco de muitas confusões, de muitas dificuldades.
as queixas, né? E diria mais a vocês, as queixas são para ser resolvidas, não é para estar no bate-boca, que não dá em nada. Então nós não precisamos estar perdendo nosso tempo. Em vez de se resolver uma coisa, amados, né, a gente fica primeiro discutindo e não dá a discussão em nada. Aumenta mais a dificuldade. Em terceiro lugar, meus amados, felicidade os que foram perseverantes. Então a pessoa deve ser perseverante, porque a vitória vem. Eu e minha mulher, a gente tem muitas lutas. A gente recebe de todos os campos missionários, tanto do Brasil, né, como de fora, tantas lutas. E ela diz, e agora? De entregar a Deus. Ele é quem resolve. Nós não vamos resolver, mas vamos orar. Orar para Deus resolver. 2, 3 dias depois, a solução veio sem que a gente envolvesse uma palha. Nós precisamos ter sabedoria, amados. Porque quando surge, amados, a dificuldade, a gente deve estar prevenido. Tá certo? E a felicidade é para quem persevera mesmo. Tá certo? Para poder fazer, amados, aquisições importantes na vida. Precisa ter paciência para isso, né? Precisamos ter os nossos alvos propostos na vida. Quem não tem alvo não precisa ter paciência. Não precisa, amados, não ser perseverante. Ele não tem alvo, não tem o que conquistar, não tem nada que ele possa mirar. Então eu quero falar para vocês sobre isso agora. O primeiro tema é, amados, a paciência, certo? E aqui o texto diz paciência até a volta de Jesus, né? E nós precisamos pensar nisso o tempo todo. Nós não sabemos se ele vem hoje ou amanhã, sei lá quando. Precisamos ter paciência. Nós temos uma grande vantagem. Se ele não vier enquanto estamos vivos, quando vai partir, vamos estar com ele. Não perdemos nada. Absolutamente nada, né? Então, nesta noite, eu quero chamar a sua atenção. Olha, na vida cristã, quer dizer, vida cristã normal, né? A paciência é algo, amado, imprescindível para você ter conquistas na sua vida. O cristão, amado, o cristão que aguarda a justiça, a felicidade e a paz, irmãos, né? Mesmo que o Senhor demore chegar para nós, o cristão, ele deve estar, amados, aqui nesta vida, confiante, né? E permanecer a certeza de que ele voltará e ele irá realizar, amado, tudo que nós sonhamos com a sua volta. Olha, a vida na fé leva o cristão para aprender, amados, ensinos maravilhosos da palavra de Deus. É ela que deve reger nossa vida. Você não adianta abrir a Bíblia e ler 1, 2, 3, 5, 10 vezes sem ter como buscar de Deus o entendimento do que você está lendo. Senão não tem muita validade, né? Meus irmãos, a comunhão dos santos são os cristãos, né? Eles estão fixados na volta do Senhor Jesus e ele precisa ser alguém, uma bênção para todo mundo. O cristão deve ser, Deus disse a Abraão que Abraão ia ser abençoado para abençoar. O cristão é abençoado para abençoar. O cristão que não abençoa ninguém, esse aí está zero. Quer só para ele. Não é, amado, a qualidade de um cristão. Meus irmãos, o cristão, ele fortalece a esperança no seu coração, meus irmãos,
não só das promessas de Deus, mas dos cuidados desta vida, das circunstâncias que nos envolve no dia a dia, aqui e acolá. O cristão, amados, ele não deve ignorar as consequências que acontecem na vida. Ele não precisa estar aqui ignorar as coisas boas e as coisas ruins. Nós estamos aqui no palco da vida. Hoje eu estava na celebração fúnebre de uma irmã muito querida, esposa do presbítero Sandés, e quando plantamos a igreja, há quase 40 anos, Canal Bal, ela era a nossa maestrina, cantava, uma pessoa maravilhosa, mas era uma pessoa muito confiante em Deus. Então, se nós não devemos ignorar, amados, essas coisas, para nós usufruirmos as bênçãos de Deus na nossa vida, meus irmãos, é claro que a gente precisa ter lutas que devem ser enfrentadas por mim e por você. Nós não podemos recuar. Estamos aqui no palco da realidade, da vida. Então precisamos, amados, sem dúvida alguma, ser pessoas pacientes, né? Pacientes. Eu vou contar uma pequena ilustração. Um jovem da igreja ali, estava na igreja, e chamou um irmão mais maduro, mais experiente, e disse: eu quero que o senhor ore por mim aqui. O irmão disse: pois não, vamos orar. O que é que você quer que eu ore? Eu quero que o senhor peça paciência a Deus para mim. Ele disse: está certo. E aí vamos ajoelhar. Se ajoelharam e ele disse: Deus, dá muita tribulação a este jovem de manhã, dá muita tribulação a este jovem de tarde. Aí ele disse: para aí, irmão, para de orar. Eu não pedi que o senhor ore para me dar tribulação. Eu pedi para o senhor orar para que eu tenha paciência, né? Aí aquele irmão disse para ele, né, que para ele ter paciência, ele precisa ter tribulações para aprender a paciência de superar os seus problemas, as suas dificuldades. Em segundo lugar, nesta noite, amados, eu quero falar sobre as queixas, né? É um assunto muito interessante, né? Mas está na Bíblia. Como eu citei antes, o Salmo 82 elucida bem isso e diz que a gente só deve derramar nossas queixas a Deus. Se você for passar para um fofoqueiro, aí a Deus que achica. Aí, ó, o teu problema vai aumentar, né? Mas veja bem, só conversas, irmãos, não contribui para a solução dos percalços da vida, das dificuldades que enfrentamos, né? Que acontece no dia a dia, e nós precisamos ter atitudes de buscar Deus, amados, na nossa vida, né? Buscar Deus. E assim, amados, enfrentar todas as nossas lutas, dificuldades e vencê-las. Primeiro, nós somos vencedores, irmãos. Nós não somos perdedores. Nós temos um Deus maravilhoso que nos dá a vitória em tudo que nós fazemos. Quem lê o livro de Êxodo conhece toda a história da providência de Deus, um povo que saiu do Egito, que era escravo e foi para a terra da promessa, que podia gastar 40 dias, Deus colocou ele pelo deserto para passar 40 anos. Imagina a dificuldade, né? No deserto não tinha supermercado, não tinha asfalto, não tinha celular, não tinha nada. 2 milhões de pessoas no deserto. E eles tinham dificuldades.
Moisés ia a Deus e dizia: Senhor, a água acabou. Nós encontramos águas amargas. Deus disse: então pega aquele galho e joga no oásis que ele se torna potável. E agora, a comida que trouxemos do Egito se acabou. Era o que eles conversavam e o que foi que Deus disse: a partir de hoje vocês vão ter que comer todos os dias durante os 40 anos. E ele mandou o maná, mandou as codornizes. 40 anos alimentados sem precisar de ir à feira. A comida do maná tinha o sabor que você imaginasse. Porque Deus é quem resolve os nossos problemas, irmãos, né? Quando aparecem os problemas nas nossas vidas, quer seja eles na família, né? Ou até mesmo nas atividades nossas do dia a dia, amados, eu diria, nada melhor do que entrar em oração e pedir a Deus, irmãos, uma saída para vencer e superar aquelas dificuldades. Nós precisamos não se entregar, amados, e agir com o nosso... Nós temos um Deus poderoso. Quem não tem Jesus, quem não tem a nova vida, quem não é nascido de novo, quem não é cristão, não tem nada. Mas tem cristão que tem tudo, como Paulo disse, tem tudo e não tem nada. Porque tem tudo, tem Deus, mas vive na pindaíba dessa vida. Que vive envolvidos com tantas coisas, com tantas tribulações, com tantos problemas, porque quer fazer do seu jeito. Alguém já disse que conversas, amados, preste atenção, né? De bate-boca não dá em nada. Não vai resolver nada. E diria mais, né? Não enche barriga de ninguém. E saco seco também não tem o que fazer nada. Nós precisamos aprender, amados, valorizar o Deus que nós temos na nossa vida. Um Deus que está conosco em todos os instantes da nossa vida, meus irmãos. Por isso que Tiago nos dá lições preciosas para nós aqui, amados, né? Principalmente sobre queixas, né? E em terceiro e último lugar, amados, felizes que foram perseverantes. Você não conquista nada se você não tiver perseverança. E a perseverança é algo que Deus nos dá. Coloca na nossa vida, amado. Tiago aqui, amado, ele mostra o sucesso daqueles que conquistaram as coisas, que passaram pelo sofrimento, que perseveraram na sua jornada, amados, né? E o início da igreja foi sombrio. No início da nossa igreja, nós tivemos mortes, apedrejamentos, tantas coisas terríveis. A igreja sofreu, mas ela foi perseverante. E hoje estamos aqui com um terço da humanidade cristã. Precisamos perseverar, amados, né? Porque, preste bem atenção, quando a igreja começou, meus irmãos, trouxe muito sofrimento para o povo de Deus, né? E foram sofrimentos de dores, de mortes, que deixou marcada a história da nossa igreja, mas os resultados todos apareceram porque foram investidos em Deus. Meus irmãos, os primeiros anos da igreja de Cristo, a igreja cristã, que eu digo sempre, tem igreja presbiteriana, né? Tem igreja Assembleia de Deus, tem outras igrejas aqui, né? Igreja de Cristo, igreja Batista. Nenhuma dessas igrejas leva ninguém para o céu. Primeiro, ela não salva ninguém. A igreja é igreja de Cristo, corpo de Cristo e testemunha de Cristo. Essa é a igreja que tem o Espírito Santo. Ela pode estar numa denominação, graças a Deus, as denominações fazer o quê? Que vai nos ajudar, que vai nos orientar, né? Isso acontece.
E veja bem, meus irmãos, né? Os primeiros anos foram sombrios para a igreja, foram grandes desafios, amados, porque o Senhor Jesus mudou da antiga aliança para a nova aliança. A antiga aliança terminou com ele. Terminou com ele quando ele celebrou a última Páscoa. Lá em livro de Lucas, capítulo 22, verso de 15 a 20, ele disse lá, está lá. Pegou e disse aos discípulos: desejei muito comer com vocês esta Páscoa. Era a última. E ele vai mais na frente até o verso 20, nos versos 19 e 20, ele diz, pegando o pão, ele exibe assim e diz, isto é meu corpo, que vai ser dado por vocês, que vai ser ferido pela serpente na cruz, Gênesis 3 e 15. Vai ser ferido. Por que vai ser ferido? Porque Jesus, com 33 anos, viveu aqui 32 anos, 11 meses e 29 dias. Ele não teve nenhum pecado. Mas naquele dia que ele celebra a última Páscoa, que ele institui a ceia, isto é meu corpo que será dado por vocês. E diz no verso 20, tomando o cálice, disse, este é o cálice da nova aliança, a velha terminou. A velha terminou comigo aqui. E eu inicio a nova aliança e assumi os nossos pecados. Ele passou a ter pecado no último dia da existência dele na terra. Ele estava vivendo como filho do homem encarnado aqui na terra, na essência única de um único Deus com, amado, a encarnação da mulher, conforme Paulo disse em Gálatas 4:4, na plenitude do tempo. Ele veio nascido de mulher. E lá em Gênesis 3 e 15, o próprio Deus disse a Adão e Eva, quando foi expulso do paraíso, o que foi que Deus disse? Chamou a serpente, fica aqui de lado, serpente. Chamou o homem e a mulher, Adão e Eva, e disse, eu colocarei inimizade entre a serpente e vocês. E disse mais, a serpente vai ferir o seu filho que não nascer, que foi Jesus, que veio na plenitude do tempo. Mas o filho da descendência, quando vier, vai esmagar a cabeça da serpente. Aí ele está lá na última Páscoa, celebrando a primeira ceia e dizendo assim, este é meu corpo que eu estou dando por vocês, meus discípulos, e este é o cálice da nova aliança. E aí morreu na cruz do Calvário, ferido no calcanhar. Então, a serpente irá ferir você no calcanhar, mas o filho dela, que veio há 4.000 anos depois, irá esmagar a cabeça da serpente. Ele celebrou lá a ceia, foi para o Getsemane, cheio de nossos pecados à meia-noite, levou os discípulos para orar com ele no Getsemane, e estando ali no Getsemane, 2 horas da manhã, ele procurou os discípulos tudo dormindo. 3 horas da manhã, procurou de novo os discípulos tudo dormindo, ele suando sangue, dizendo ao Pai assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí o diabo intromete e diz assim, não disse a você? Eu não mostrei o reino deste mundo? E olha aí, esse povo não merece você não. Aí Jesus Cristo lá voltou aos discípulos, tudo dormindo de novo, 4 da manhã, voltou a orar e disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali ele realizou a nossa salvação. E ali às 5 horas da manhã foi preso, com nossos pecados, foi levado ao patíbulo da cruz. E lá na cruz ele foi crucificado, ferido no calcanhar, com nossos pecados. E ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia, ele foi até a cruz morrer como filho do homem. E ao terceiro dia, como filho de Deus, ele esmagou a cabeça da serpente, ressuscitou.
Glória a Deus. Ressuscitou. E as mulheres lá, que foi Maria, Madalena e Maria, e reconheceram ele, Jesus. Depois veio o irmão dele, incrédulo, que era fariseu, Tiago, esse que eu acabei de ler na epístola dele, se converteu ali. E depois ele apareceu na Galiléia, em todos os cantos. Ele passou 40 dias num test drive com o corpo que ele disse às mulheres, é esse corpo que vocês vão ter na glória de Deus. E ele estava reunido lá, se lembra? Na Bíblia, no cenáculo lá, de repente ele entra pelas paredes. E estava lá Tomé, que nas outras vezes não encontrou com Jesus. E o que foi que Jesus disse? Tomé, vem cá, meu garoto. Olha, vê aqui as marcas. Eu sou Jesus. Olha aqui a lança. E disse para ele algo que ficou para nós, amados. Ele disse, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram o que vocês estão vendo. Eu ressuscitado. Mas os irmãos que estão aqui, que creram em Jesus Cristo, saberão. E ele foi claro. E foi objetivo. Bem-aventurados que não me viram, mas que creram em mim. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus. E esses 40 dias aqui, com os discípulos aparecendo aqui e acolá, ele mostrou que é assim que vai ser o nosso corpo. E ao se despedir dos discípulos, lá no monte, né, de Betânia, onde eu estive lá com minha esposa, aí ele foi assunto aos céus com 500 ali, mas antes de sair ele disse algumas coisas, eu vou deixar só uma profecia que foi cumprida com 10 dias. Ele disse assim, mas, Atos 1:8, mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha aí o nome da igreja aqui, terceiro nome. E sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até Campo Grande. É esse nosso Deus, irmãos. E ele então disse isso para os seus discípulos. Quando foi com 10 dias depois que ele voltou ao céu, ele passou 40 dias ressuscitado. Emancipação, Assunção. Aí Jesus, então, com 10 dias, ele tinha prometido que eles iriam receber o poder do Espírito Santo. E ele imediatamente, quando ele assumiu lá no trono, o Pai disse, ele se levantou e disse, esse é o Cordeiro de Deus. Este que foi morto e agora vive. Está aqui o nome de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a fiel e verdadeira testemunha. Está aqui a espada. Essa espada vai ser usada no livro de Apocalipse, capítulo 20, 19. Meus irmãos, ele então, com 10 dias lá no céu, com esse poder todo, ele baixou uma medida provisória e, quando completou 50 dias, no dia de Pentecostes, estava havendo a festa dos judeus que vinha de todas as nações, e naquele dia ele baixou o Espírito Santo, e ali todos os que creram nele, mesmo quando ele estava como filho do homem pregando nas ruas, e as pessoas o seguiam, né? E aqueles 3.000 que se converteram ali no dia de Pentecostes, todos receberam o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa grande vitória. A grande vitória que nós temos para podermos comemorar e ser felizes. E ser felizes aqui, perseverante. Precisamos ser perseverantes. Pregar mais o nome de Jesus às pessoas, mas não temos disposição de
todos os dias, orar pelo menos 30 vezes, evangelizar. Se não sabe falar, pega um folheto, vai ao vizinho, vai não sei a quem, vai lá. Lê a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Precisamos fazer isso, irmão, né? Precisamos. Precisamos, irmãos, trabalhar. E precisamos dizer, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Precisamos ter um compromisso com Deus, irmãos. E será que nós estamos só povoando aqui a igreja, o corpo de Cristo? Será que somos testemunhas, entre aspas? Será que somos o corpo de Cristo e não temos feito nada? Está na hora, amados. Quem quiser fazer alguma coisa, dia 18 tem um avanço missionário em Patu. Meus irmãos, é exatamente isso aqui. Precisamos perseverar a igreja de Cristo, amado, ao longo dos séculos. Já estamos há 20 séculos, estamos chegando a quase 6.000 anos desde Adão. Quase 6.000 anos desde Adão. Estamos faltando alguns anos para concluir, porque com quase 2.000 anos veio Abraão. 1 ano e meio veio 1.500 anos veio o dilúvio. Depois veio Abraão, 2.000 anos depois. Com mais 2 chegou Jesus, 4.000 anos. Jesus veio, já faz 6.000 anos que ele veio. Eu estou pensando que esse número de 2.000 anos vai checar com a volta do Senhor Jesus. E preste atenção. Quando eu terminei de escrever o livro de Apocalipse, eu entendi que tem 4 profecias que não se cumpriram ainda. 2 delas estão em processos finais. Eu vou dar uma dica, uma delas é o anticristo. Dizem que ele tem 25 anos, então ele deve ter mais 25 para frente para a volta de Jesus. Porque são as últimas. Eu cataloguei 40 profecias da volta de Jesus, só estão faltando 4. Nós, como crentes, devemos remir o tempo, devemos pegar a ampulheta da nossa vida e precisamos ganhar almas para Jesus, evangelizar, alcançar os pecadores, levar o evangelho da salvação. E na minha oração diariamente no meu programa, pela Rádio Meu Sertão, eu digo assim no final. Eu digo assim, meus irmãos, né? Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Não há como, amado, nós não entendemos isso. E eu digo assim, abençoa o mundo, abençoa o Brasil, e ser com as pessoas que estão transitando ao nosso lado, que são da nossa família, que não são nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de rua, de trabalho, de sei lá de quê, e não temos coragem de evangelizá-la, e elas estão correndo um risco de morte eterna, e nós temos a palavra de Deus, e não abrimos a nossa boca. Eu estou chegando no final, irmão, estourei aqui um pouquinho do horário, aí quando eu me empolgo assim da palavra, eu acho muito bom. Concluindo, meus irmãos, preste atenção. Aqueles que depositam as suas vidas, amados, em Deus, e não confiam nos seus méritos, nos méritos de outros, né? Certo? Nós precisamos depender, amados, nós como cristãos deveríamos dependermos só de Deus, irmão, né? Porque Deus, ele nos enche a nossa paciência, para nós termos paciência, amados, né? E termos confiança para ser felizes, irmão. É isso que ele faz conosco, amado. Olha, não deixem que a fofoca domine a sua vida. Repreenda isso aí, não se envolva. Eu não quero saber de fofoca. Se quem quiser saber de fofoca, pode abrir o TikTok. E tem muitos crentes que estão tiktoados. Certo? Eu inventei isso aqui agora. Então nós precisamos, amados, ter dependência de Deus na nossa vida. Ter dependência de Deus, amados, porque Ele nos dará o melhor, amados, para nós vencermos a nossa luta do dia a dia. Amados, nós temos lutas diárias. Abandone você e deixe Deus na sua vida agir por você. Eu com minha mulher devemos orar. Hoje estou ficando mais novo,
eu estou orando a faixa de 60 oração por dia, eu e ela. Fora as 3 horas da manhã, né, minha moça? Pois é. Então, veja bem, nós precisamos ter uma vida de oração, né? E todos os nossos problemas serão resolvidos pela oração. Estou concluindo. O cristão aprende com a fé. A fé é aquilo que nos dá força, né? Que nos faz encontrar o melhor para nossas vidas, amados, né? E é o meio de podermos ser felizes, de ter paz, irmãos, com todo mundo. É assim que Deus quer que a gente viva. É assim que Deus quer que a gente viva. Meus irmãos, eu vou encerrar com mais uma ilustração. Essa outra agora é interessante, né? Eu acho que isso pode acontecer aqui conosco. Certo pregador, que não foi eu, pregando em certa igreja, aquela mensagem forte que dominou o plenário. Assim que terminou, aquela senhora chamou o pastor no canto lá e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, eu sou uma crente e tenho filho de 13, de 15 anos, nenhum se converteram. O pastor ficou chocado, né? Aí, de repente, perguntou assim, Deus orientou ele no espírito, e ele disse: minha senhora, minha irmã, conta um pouquinho da sua história. Ah, pastor, eu sou a zeladora da igreja. Quem faz o cafezinho para todo mundo sou eu. Eu limpo tudo aqui. Eu sou a presidente da SAF, viu, Vanusa? Né? Eu é quem forma as caravanas. Eu é quem prepara tudo aqui, pastor. Pronto, está aí. O pastor aproveitou o embalo aí e disse para ela, né? A senhora tem cargo demais e esquece os seus filhos. Acontece muito isso com a gente. Acontece muito, eu tive isso, eu tive algumas experiências com algumas pessoas, mas eu tive uma experiência mais chocante. Foi uma que eu preguei na igreja e contei um exemplo de um grande pastor. Ele chegou, pregou lá numa igreja da Argentina, uma mensagem arrebatadora. Quando terminou, aquela jovem de 20 anos disse para o pastor: pastor, eu ouvi a sua mensagem hoje e agora eu vou fazer de tudo para evangelizar pelo menos uma pessoa. Tudo bem. Aquele pastor, Palau, o nome dele, voltou 20 anos depois, naquela igreja. Pregou na mesma igreja, no mesmo local. Quando terminou aquele culto, aquela mesma moça que tinha 20, agora está com 40, chegou e disse: eu queria falar com o senhor. Aí foi até onde ele estava. Ele foi onde ela estava, foi ao lado assim da igreja, e ela contou: olha, pastor, a primeira vez eu não ganhei nenhuma alma, mas agora eu ouvi de novo a mensagem, me tocou, e eu vou evangelizar. Pode ficar certo, pastor. Aí, tudo bem, ela não esperava que mais 20 anos depois o pastor voltaria lá de novo, né? Aí o pastor voltou novamente lá de novo. Palau morreu por tempo, um homem de Deus, um grande evangelista, né? E então ele foi lá, pregou a mensagem. Aquela senhora de 60 anos, viu, Arizante? Resolveu, viu, Denis? Resolveu procurar ele de novo. Ô, pastor, eu ouvi de novo a mensagem, não é possível. Agora, acabei de me aposentar. Agora eu vou evangelizar, né? Pô, irmão, aí ele disse: tá certo, minha filha, vai evangelizar, ganhe muitas almas para Jesus. Foi embora. Quando foi na semana, ela faleceu e não ganhou nenhuma alma para Jesus. Nós precisamos, enquanto há tempo, porque a noite vem, quando não se pode fazer mais nada. Que Deus nos abençoe. Amém.